Bom dia, minhas irmãs. Eu recebo a pergunta de alguma de vocês que diz assim: como eu sei se eu já fui curada? Como eu saber se já houve minha restauração pessoal? E na verdade, minhas irmãs, a gente consegue perceber até pela pergunta mesmo, até pela forma de perguntar, porque quem já teve sua restauração pessoal já não tem mais a dor, já cicatrizou, já entendeu o processo do deserto, já não reclama mais ou não duvida das coisas que Deus pode fazer, né? Então, é uma pessoa que realmente teve uma restauração e já entendeu. Geralmente, quem pergunta se já teve restauração ainda não conseguiu alcançar a restauração. A verdade é que por trás dessa pergunta, o que ela realmente queria perguntar é: será que já está na hora de meu marido voltar para casa? E aí sim a gente consegue compreender que ainda o foco está no marido, está na restauração do casamento e não na restauração pessoal, que é você e Deus, né? Que é se livrar de tudo aquilo que tira Deus do trono do teu coração e que faz com que você muitas vezes idolatre sua vida, ou seu marido, ou seu casamento, ou seus filhos. Então existem coisas, né, no processo que vão sendo tratadas e pela pergunta a gente consegue identificar, né, se a pessoa realmente está perguntando porque ela tem dúvida sobre algum ponto que ela ainda precisa melhorar ou se ainda continua aquele desespero de dizer assim: não, agora que eu consegui respirar mais fundo, que eu não estou chorando mais o tempo todo, agora eu já fui restaurada. E na verdade não. A restauração tem muito a ver sobre aquilo que Deus quer tratar na sua vida, tanto em relação a você quanto a seu casamento. E essa fase, a fase da restauração pessoal, é uma fase que nada mais importa, né? Mesmo quando tem uma guerra aqui fora, uma guerra com a família, muitas vezes com os próprios amigos que dão conselhos assim meio preocupantes, mas existe sim uma paz que excede o entendimento dentro de nós, sabe? A gente olha para trás e nada mais importa a opinião das pessoas, não tem mais o sofrimento, não importa mais se o marido está perto, se está longe, se tem mulher, amante envolvida, se não tem. Realmente nesse lugar você já não se importa mais, é um lugar de descanso total. Você consegue respirar aliviada. Eu costumo dizer que no meu caso, sabe aquela sensação de estar num monte bem alto e sentir aquele ventinho gostoso no rosto e você sorrir? É como se fosse um sentimento assim leve, sabe? Um sentimento bom. E quando alguém vem para você e diz assim: nossa, você é tão jovem ainda, Deus quer te ver feliz, Deus vai te dar um casamento melhor. Você simplesmente dentro de você pensa assim: ela não conhece Deus de verdade, ela não teve a experiência que eu tive. Como disse Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então você teve sua experiência pessoal com Deus e essas coisas já não afetam mais, já não importam mais. Tem um versículo de Malaquias, lá em Malaquias 2,14, que diz assim: e vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que ele soprasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência o seu leito, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejais infiéis. E aqui Deus está falando exatamente sobre isso, né? Sobre um marido infiel que abandonou a esposa. E ele está lembrando aqui, ó, sabe por que essas coisas estão acontecendo? Porque lá atrás você foi infiel com a mulher da sua mocidade, ou seja, com a sua mulher, né? Então, o Senhor quer sempre a restauração, mas não no nosso tempo. Que a gente passa a entender essas coisas e a gente passa a ter uma paz tão grande no Senhor que a restauração do casamento vira só realmente aquela cerejinha lá do bolo. E então, se você hoje está pensando sobre se você foi restaurado ou não, com a intenção no teu coração de que já seja o momento certo do teu marido voltar, então isso quer dizer que ainda não houve uma restauração pessoal, né? Totalmente.
Talvez você ainda esteja nas primeiras fases onde passou aquela agonia, aquele desespero, e você acha que isso já foi uma restauração. Mas na verdade você tem experimentado da paz de Deus, mesmo em meio à guerra. Você está no meio daquela situação, mas o Senhor tem te dado paz porque você tem buscado Ele em oração. Então ainda não foi tua restauração, ainda não concluiu teu processo do deserto. Porque, minhas irmãs, quando a gente conclui o processo do deserto, quando a gente conclui esse processo, é tão libertador, é tão bom, a vida passa a fazer muito mais sentido, você começa a querer viver pelo teu propósito e não mais pelas tuas coisas, pelas coisas que você deseja. Não que essas coisas deixem de existir, porque nós somos seres humanos, a gente sempre quer algo, a gente sempre deseja alcançar algumas coisas pessoais, algumas coisas profissionais, mas essas coisas já não tiram mais o lugar eterno, sabe? O lugar das coisas eternas na tua vida. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, diz assim: examinem-se a si mesmos para ver se vocês realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Então, é um desafio do Senhor para nós, né? Vamos examinar nossas atitudes, como a gente está agindo, o que a gente está fazendo, para saber se realmente estamos na fé. Então, é um chamado, minhas irmãs, né? Para que você possa colocar diante de Deus, colocar diante de você mesma, né? Se examine para saber se o que você tem feito tem agradado ao Senhor, naquilo que você já conhece, naquilo que você já conhece da palavra. Está se encaixando com o que você vive no seu dia a dia? Tudo, minhas irmãs, que nós precisamos está em Cristo. Então, se você precisa de conselho, está em Cristo. Se você precisa de ajuda para tomar uma decisão, está em Cristo. Cristo é o milagre de Deus para nós, né? Aquela vitória que Ele teve sobre a morte, sobre o inferno, foi para nos libertar, né? Quando o Pai olha para nós agora, Ele vê o sacrifício de Jesus e então nós somos aceitos. E aqui em 1 Coríntios fala que Cristo é a manifestação do poder de Deus, que Ele é a sabedoria de Deus. Então, lembrando que são três que se tornam um: Deus, o Pai, Deus, o homem, que é Jesus, o nosso irmão mais velho, e o Espírito Santo de Deus, que está conosco. Jesus disse lá quando Ele foi subir aos céus, que Ele precisava ir para que o Consolador viesse, o Espírito Santo. Então, o Consolador, Ele veio, Jesus subiu, e Ele está conosco. E lembrando, né, assim como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 9, que diz assim, no versículo 9: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi fiel, minhas irmãs, porque a Bíblia diz que quando a gente não é fiel com Ele, ainda assim Ele continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, né, que todos os caminhos levam a Deus, só que isso não é verdade. Só existe um caminho que leva até Deus e é Jesus. E em Romanos, no capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E aqui a gente pode fazer a leitura do mesmo capítulo 14, só que no versículo 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Então aqui tem um segredo muito importante. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que serve assim a Jesus Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. E é dessa forma que nós servimos a Cristo, nos tornamos agradáveis aos olhos de Deus e aprovado pelas pessoas. Então a gente consegue honra diante de Deus e diante dos homens. E ainda em Romanos, só que agora no capítulo 15, no versículo 13, diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm,
para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, o nosso Deus, que é o Deus da esperança, Ele vai encher os nossos corações de alegria e paz, na fé que nós temos. Então, que nossa fé esteja sempre sendo fortalecida no Senhor e que a palavra do Senhor, ela entre nos nossos corações e produzam frutos que glorificam o nome de Deus, né? Esse é o nosso pedido nessa manhã, minhas irmãs, que o Senhor esteja conosco nesse dia, né? Pai querido, nós te pedimos, Pai, que o Senhor sim nos encha da tua esperança, da tua alegria, da tua paz. Pai, em nome de Jesus, alcança as minhas irmãs agora que precisam sair para trabalhar, as que ficam em casa com os filhos e precisam dos cuidados com a casa. Pai, em nome de Jesus, nos dá ânimo, Senhor, nos dá a tua graça, que tua graça seja derramada sobre nós, Pai, para que possamos fazer tudo com excelência, para que seja glorificado o teu nome através das nossas atitudes. Pai, alcança as minhas irmãs, tirando do coração delas toda dúvida que não provém de ti, Senhor, que provém das coisas desse mundo, das armadilhas do mal, Pai. Que o coração das minhas irmãs sejam cheios e fortalecidos da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que elas possam sim, Senhor, identificar aquilo que não vem de ti, ter discernimento e sabedoria por conta do teu Espírito que habita em nós e que nos chama à verdade, que não deixa que nós nos desviemos. Pai, eu sei que tem muitas irmãs que têm recebido informações que não são reais, Pai, da parte do Senhor, seja no ambiente religioso ou dentro de suas próprias casas, mas que a tua palavra, Senhor, seja fortalecida nelas para que elas possam ter o escudo, que é a nossa fé, para que qualquer dardo inflamado do maligno não venha, Senhor, a nos atingir, não venha atingir as minhas irmãs com mentiras, com interpretações errôneas, Senhor, com opiniões humanas, mas que a tua palavra seja a nossa base, seja o nosso firmamento mesmo, que possamos estar firmes e alicerçados, Senhor, na tua palavra, para rebater toda mentira, Senhor, todas as fábulas, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que o Senhor seja conosco nesse dia, nos guardando do mal, nos ajudando na criação dos nossos filhos, nos nossos trabalhos, nos sentimentos, Pai, na nossa alma que tanto quer falar, que nós possamos calar, Senhor, a voz da nossa alma, que tanto nos deixa para baixo, Senhor, com tanto sentimentalismo, e que a tua voz seja a luz para os nossos pés, Senhor, a lâmpada para os nossos caminhos, para que possamos continuar, Senhor, fazendo a tua vontade e não a nossa, fazendo a vontade do nosso Pai que está nos céus e não das pessoas, nem dos líderes religiosos, de mais ninguém, Senhor, somente a tua palavra seja a nossa base, para que nós possamos, Senhor, guardar ela no nosso coração, para não pecar contra ti. Muito obrigada por nos ouvir, por nos dar essa certeza nos nossos corações de que o Senhor nos ouve e que, segundo a tua vontade, o Senhor nos responde. Pai, confirma no coração das minhas irmãs a tua vontade, o desejo de te servir, Senhor, e te agradar. Faz isso, Pai, por misericórdia, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém.